o marketing digital, ele está numa batida gigante, principalmente nos últimos 5 anos. Tem uma transformação absurda. Eu vejo que o que nós falamos aqui é a essência do marketing, é a base, é aquilo que não pode faltar, é aquilo que muitas vezes, pelo resultado, sabe a fome do resultado? Faz com que as pessoas passem por cima. Ou não, eu não sei. Eu estou te questionando como você vê marketing estratégico, planejamento, todas as frentes para você, de fato, mostrar aquilo que você faz, quem você é, levar a tua imagem, levar o teu negócio. E como lidar com tudo isso? Porque as promessas, sabe? Como tudo isso se encaixa? Porque a pessoa começa a estudar, começa a ver um monte de coisas, quer fazer milhares de coisas, não está fazendo o óbvio. Eu sempre retorno aos fundamentos. E a gente pensa assim, nessa explosão que existe do digital. O digital é mais uma possibilidade, o digital é um meio, uma ferramenta da gente poder fazer. Mas o primeiro ponto é a gente entender, e muita gente tem esquecido isso nesse momento, que nós não somos digitais. Nós vivemos no mundo real, né? O digital é um meio de eu poder atingir mais pessoas, um meio maravilhoso de eu atingir mais pessoas. E se eu voltar ao fundamento do marketing, lá do Kotler, eu comprei meu primeiro livro do Kotler em 1980, metade não era nascido aqui ainda, e ele é ainda o pai do marketing, e a definição clássica do fundamento de marketing é criar, comunicar e entregar valor a um determinado segmento de público. Criar, comunicar e entregar valor a um segmento de público. Então, a gente está falando de entender a demanda pelo que eu entrego, criar, compreende isso, comunicar muito bem e entregar a um determinado segmento. Se vocês olharem o fundamento de posicionamento, eu não quero ser técnico aqui, mas de uma forma bem simples, é representar alguma coisa para alguém. Quando eu entendo esse conceito, o que eu represento? É a minha pergunta. O que eu represento? Para quem tem valor isso? Então, representar alguma coisa para alguém é se posicionar. É quando eu me compreendo o que eu faço e compreendo quem tem interesse nisso para poder entregar. Então, esse é o fundamento. E para a gente tirar os fundamentos, mas falar uma coisa bem simples, o marketing hoje, as pessoas têm olhado muito mais para a comunicação da coisa, ou para o growth, né, para fazer crescimento, do que para compreender fundamentos. E eu diria para você, assim, de uma forma bem popular, e é bacana de ouvir isso, que é, o marketing seria o convite para jantar, tá, para alguém. O branding é as razões para aceitar o convite. Pensem sobre isso. Repete. O marketing funciona hoje como o convite para jantar. O branding, as razões para ir jantar. O que está por trás. É o que está por trás. Muito então, bom. de certa forma, o branding serve para tornar vendas irrelevantes ao extremo. Ou seja, se a marca é tão forte, se a marca é desejada, eu não preciso vender, eu sou comprado. A ideia de personal branding é essa, é construir uma reputação tão forte que eu não precise vender, que as pessoas me comprem, que baixe a sensibilidade a preço, que as pessoas estejam desejando me comprar, que diminua o atrito dos contratos. Né? Sabe quando tu está querendo alguma coisa? Tu está louca para assinar o contrato para comprar? Tu não está nem querendo ler o contrato, porque tu deseja, tu vê valor, tu percebe. Vocês entendem o valor disso nas nossas vidas o tempo todo? Se eu diminuo o atrito, se eu aumento o desejo, eu diminuo até meus investimentos em mídia, porque eu sou comprado organicamente, eu não dou conta do que eu tenho para fazer. Por conta dessa atração, desse imã, que é a tua marca pessoal. E aí eu lembrei da fila na Louis Vuitton para entrar para comprar uma bolsa.
As pessoas Que dormem à madrugada para esperar a Apple um novo lançamento. E a Apple não fica te socando e-mail, não fica te mandando 60 e-mails, não fica trabalhando funil para te vender, entende? Embora as técnicas sejam boas, mas porque as pessoas desejam, elas percebem valor, elas já querem aquilo. Essa é a grande construção, Fran. Mas quanto tempo isso demora para acontecer? Porque, Belíssima pergunta. Quanto tempo isso pergunta. demora para acontecer? Eu não sei se tu assistiu o filme da Gucci, Não, da família Gucci. eu não assisti. Cara, sensacional, sabe? As grandes grifes sempre trabalharam Mas muito. uma história com muitas perdas, uma história... Eu nunca imaginava. Eu gosto de Gucci, consumo, e eu não sabia o que tinha por trás. E aí eu estava voando e olhei, escutei aquela história e pensei, meu Deus, sabe? Como tudo isso se construiu. Tem muitos desafios na construção. Muitos. As grandes marcas todas têm histórias E daí tem história, muito porque ricas. o que me prendeu lá? As brigas familiares, a briga pelo dinheiro, do poder, de quem podia mais, e as pessoas disputando o espaço e querendo, sabe, a marca. Quanto tempo para construir isso? E agora eu vou começar a pegar no teu. Quando isso aconteceu contigo, o que tu estava sentindo e o que estava se passando ao teu redor? Prestem atenção na provocação que eu fiz para ele. Primeiro, quanto tempo eu demoro? É sobre tempo? Quanto tempo? Porque as pessoas enxergam da noite para o dia. As pessoas hoje, a grande doença do branding hoje em dia é a ansiedade. As pessoas querem atalhos, querem saídas fáceis e querem ficar ricas muito rápido. E muitas vezes não tem obra para entregar, só tem imagem. Então, querem, não querem atalhos. E a metáfora para vocês entenderem é que uma marca é mais ou menos como uma grande árvore, né, como uma árvore frondosa, um carvalho. Um carvalho, a semente do carvalho leva 7 anos para sair o primeiro broto, enterrando raízes para poder ser forte. E as pessoas têm uma ansiedade muito grande assim de querer fazer sucesso em 3, 4 meses. E tu não dá tempo para construir a marca. Os modelos oferecidos pelos especialistas, muitas vezes a pessoa fica 2, 3 meses tentando, estou fazendo desse jeito, não está dando certo. Muda o meu formato, vou tentar outro jeito. E aí, quando eu poderia ser no 31º dia que eu ia comprar, porque eu estava me acostumando, marcas precisam de repetição, marcas precisam de coerência, marcas precisam de consistência. Faça pouco, mas faça sempre e na mesma direção. As grandes marcas que a gente venera hoje, elas foram construídas em décadas. Não existe marca famosa que tenha ficado sustentável em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essa é uma construção da vida com coerência e com consistência. Então, eu te diria assim, que para o carvalho ficar frondoso, precisa de décadas. Quando ele é pequenininho, a gente vai e quebra com uma mão, quebra, fácil, o vento quebra, a gente tropeça e quebra. Essa é a metáfora para as nossas marcas. Então, quando eu dou tempo ao tempo, eu adubo, eu cuido, eu rego, eu vou na mesma direção, eu dou tempo desse carvalho se fortalecer. Aí ninguém mais me derruba. E aí eu dominei alguma coisa, eu dominei um tópico. E pensando isso, a gente precisa, na construção da vida, perguntar assim, o que eu vou representar daqui a 10 anos? O que eu vou dominar? Porque profissionalmente, todo mundo acaba fazendo a mesma coisa. Eu estava dando uma aula para a Valquíria, nossa colega de Mastermind, e a gente estava falando sobre fisioterapeutas. E todo mundo, os fisioterapeutas, trabalham com a dor, né? O alívio da dor, mas as dores podem ser no corpo inteiro. Então, se eu quiser segmentar e dominar alguma coisa, eu vou ter que me especializar num tipo de dor, num tipo de parte do corpo da dor, porque senão eu vou ser igual a todos os fisioterapeutas. Então, quando a gente está falando de uma marca longa, eu preciso pensar o que eu vou dominar dentro da minha especialidade. Que espaços tem que só eu consigo fazer? O que eu faço com maestria? O que eu faço com excelência? E o que eu associo ao meu nome dentro do que a gente faz? Então, acho que essa construção não pode ter pressa, não pode ser ansiosa, porque não tem atalhos. E essa construção precisa ter um cuidado muito especial. Eu me vi fragilizada na minha construção em alguns momentos, a partir das marcas
que eu buscava me associar para fazer o que tinha que ser feito. Porque é comum, né, Fernanda? A gente olha para o mercado, quem está fazendo o que eu faço? A gente fica olhando para o mercado e fica meio obcecado, e a gente fica numa certa falácia que é copiar o líder. Porque inconscientemente a gente vai pensando, o melhor cara do meu mercado é o que eu deveria copiar. E eu fico pensando, se eu copiar, eu só estou tirando o valor de mim, porque ele, como líder, tem muito mais visibilidade, e eu vou ficar sempre menorzinho perto dele. Então, eu deveria contrariar o líder do meu segmento. Eu deveria fazer totalmente diferente ao líder do segmento. Ou seja, o que a gente fala em branding corporativo, criar um oceano azul para mim. Sair do oceano vermelho de preços e criar um oceano azul só para mim. Eu chamo isso de um monopólio temporário de valor. Só eu domino desse jeito que eu faço aquele tópico, aquele tema.